César, no seu blog, que né, tem o título de estrategosfera.blogspot.com, tem um artigo cujo título é "A estratégia é a intransferível responsabilidade do presidente". Como assim? O ponto aqui é o seguinte: quando a gente fala em estratégia, acho que rapidamente consegue diferenciar isso bem, acho que as pessoas vão entender com alguma facilidade, né? Você tem vários níveis de funções que se desempenham dentro da empresa. Existem as funções que a gente chama de operacionais. Quando a gente trabalha com as funções operacionais, o que acontece? A gente compra matéria-prima ou adquire, né, os serviços que a gente precisa para transformar aquilo e colocar à disposição do nosso cliente. Claro. Entregar um serviço, fazer o serviço ou entregar um produto, colocar ele no ponto de venda, etc, etc. É o operacional, é o básico. É aquilo que envolve a operação que vai gerar realmente o pagamento do cliente. Né? Resultado e tudo mais. Exatamente. O que a gente chama de nível tático, aquele nível onde a gerência, a gestão da empresa organiza esse operacional de forma a obter essa eficiência. Fazer aquilo que o operacional tem que fazer, mas da forma mais eficiente possível. Quando você fala em estratégia, em nível estratégico, normalmente você está envolvendo transformação. Então, quando a empresa passa por um projeto de planejamento estratégico, ela sai desse projeto depois de implementado, e nem sempre ele é implementado com total sucesso, é uma dificuldade bastante grande, mas quando sai desse processo, quando a estratégia é implementada, ela necessariamente está fazendo coisas diferentes do que ela fazia antes. Então, ela está participando de mercados onde ela... mesmo, né? É mudança. Ela está participando de mercados onde ela não participava, ela está abrindo filiais onde ela não tinha, está vendendo produtos que antes ela não vendia, ou serviços que antes ela não... Né, participando de propostas que ela não fazia antes. Isso envolve uma série de coisas. Mas, em geral, essas decisões envolvem investimento. E não tem jeito, quer dizer, quem tem o poder da caneta na empresa para fazer investimento, para desembolsar, quer dizer, para fazer com que recursos saiam, não direcionados para compra de matéria-prima, propriamente dito, não para o operacional. Para o direto, assim, né? Para o resultado direto, mas os projetos, né? são o top management, os presidentes das empresas, basicamente. E normalmente não é suficiente uma assinatura só, né? A não ser das empresas pequenas. Né? Então, assim, você pode até transferir a responsabilidade por fazer uma análise, uma recomendação de uma estratégia, de um novo mercado para você entrar, para a turma que lá, né, pensa, faz estudo, faz pesquisa e tal. Mas a decisão não tem como transferir, porque a decisão de investimento necessariamente tem que cair na mão da turma que realmente tem... Quer dizer, eles têm que estar envolvidos mesmo, a chave do caixa. A chave do caixa, a chave E depois, enfim, quer dizer, não existe nada de maior risco para uma empresa do que o erro do posicionamento da estratégia, né? Porque você imagina que a empresa é como se fosse um navio. Uma vez posicionado em uma determinada direção para ela fazer uma curva e mudar a direção. Titanic. Exatamente. Não é exatamente um Fórmula 1, né? Que você freia, reduz e faz uma curva, você vem de 350 km por hora e reduz e faz uma ferradura e sai na outra direção, acelerando. Se tiver um iceberg na frente, tchau, né? Realmente faz bastante sentido, então, nessa explicação que é intransferível mesmo. Com certeza. Não tem como você passar essa responsabilidade. Você pode delegar tarefas, mas a função da decisão, a tomar a decisão, quer dizer, o posicionamento da empresa, essa é a função da alta gestão do presidente, não tem como escapar. César, quando se fala de estratégia de empresa, e ela tem que ser comunicada, obviamente, para todos os níveis da empresa. Me parece, aí não sei, me diga se eu estou errada, que há um certo receio em compartilhar esse tipo de informação. Estou certa nisso? É bastante grande o receio e depende bastante do nível de maturidade da empresa. As empresas normalmente, quando estão num estágio bastante ainda, vamos dizer, de inicial do seu posicionamento, da sua cultura principalmente, né? Onde a empresa ainda não tem um profundo grau de confiança nos seus colaboradores e tal, ela tende a traduzir estratégico, o adjetivo estratégico, por uma coisa muito importante e extremamente confidencial. Entendi. Né? Numa empresa, normalmente, quando a pessoa diz, esse assunto aqui é estratégico, normalmente ele está querendo dizer assim, olha, não conta para ninguém. Ou seja, como é que a estratégia vai se efetivar, então? Então, se você, conforme as empresas vão crescendo de tamanho, e obviamente depois que você tem aí uma quantidade bastante razoável de colaboradores, você perde o controle do dia a dia, quer dizer, não há gestão de empresa, o presidente da empresa que possa ter controle sobre tudo que acontece e fazer tudo sozinho, né? Então ele depende que as pessoas compreendam dentro da empresa o que se espera no futuro da empresa, e elas é que vão efetivamente colocar em prática aquilo que é estratégico. Exatamente. Então é fundamental que elas entendam onde elas querem chegar e qual é a participação de cada um na história. Mas isso é complicado mesmo, porque você fica numa situação onde você tem que decidir entre não
revelar decisões que são realmente importantes para a empresa, sob risco de que aquilo vá vazar para o mercado, seu concorrente fique sabendo. E o outro lado é você ter pessoas, né? Quer dizer, que não tem a mínima ideia do que se espera delas para implementar a estratégia. Que raio de estratégia? De forma geral, tomadas algumas providências e conscientizadas, acho que você tem que treinar bastante as pessoas. É aquela história que eu falei da maturidade das pessoas. Você tem que confiar nelas, cobrar bastante delas, mas confiar muito nelas, contar com elas para o apoio na implementação disso tudo. Mas tem que se correr um certo risco, sim. Eu acho que há muito mais benefício em se comunicar a estratégia para todos os níveis da organização do que manter ela a 7 chaves e que ninguém sabe o que fazer com ela. Para que todo mundo saiba a direção que a empresa está indo, né? Exatamente, é importante. A gente conta com todo mundo, né? Senão você tem o risco muito grande de áreas diferentes dentro da empresa que se comunicam um pouco, estão correndo para lados diferentes. Quer dizer, o cara do marketing está criando um produto super sofisticado para as classes A e B, enquanto a turma do operacional ali da manufatura está super preocupada em ter produtos de mais baixo custo. Então você fala, não dá, né? Não tem coerência, né? Certamente eu não vou chegar lá, né? Mas até certo ponto é compreensível esse receio, né, de revelar a estratégia, porque assim, como lidamos com profissionais de mercado, principalmente engenheiros, e assim, eles podem ir para uma outra empresa, uma concorrente, e eventualmente revelar essa estratégia. Então, até certo ponto é compreensível essa Não, é receio, compreensível. Né? O que a gente costuma fazer, e isso é normal, né, é que existem vários níveis também de projetos estratégicos. Alguns são que mexem mais com o posicionamento da empresa. Exato. E nesse sentido, eles não são assim não são ações tão específicas que façam com que o concorrente, ao saber que o posicionamento esperado da empresa é XYZ, vão tomar alguma atitude muito grave, ou seja, eu mesmo tendo acesso à estratégia numa empresa concorrente minha, isso não significa necessariamente que eu vou alterar a minha. Claro. Né? Agora, obviamente, quando você está falando de você está pensando você está namorando uma outra empresa que você quer se associar, ou quer se afiliar, ou quer comprar outra empresa, aí normalmente esse tipo de informação é totalmente confidencial e às vezes é confidencial dentro da diretoria. Tem que ser mesmo, né? Você não pode passar, senão Claro, acabou, né? Viabiliza às vezes. Claro. Mas quando você fala de uma fusão, de uma aquisição, você não depende tanto da atuação do resto dos colaboradores. Então você tem que fazer a gestão disso, né? Tem que saber aquilo que você pode realmente estar abrindo para todos, que é uma postura, é uma visão que você quer compartilhar com a empresa, daquilo que realmente são ações muito específicas que vão até compor a tua estratégia, mas que você evidentemente tem que manter aí em sigilo. Claro, até que ela seja totalmente colocada em prática, né? César, a gente agradece muito a tua participação aqui no Stay Tuned. Acho que os ouvintes aprenderam bastante com você. Exatamente. E tenho certeza que eles vão, se não assistiram ao filme Bop, eles vão assistir com certeza depois de hoje. Com certeza. Porque ele foi o Capitão Nascimento. Aliás, vai sair o segundo filme. Vai sair o segundo filme, exatamente. Vamos ver se ele fala de estratégia também no segundo filme. César, muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Falamos com César Mastrocinque, consultor de estratégia, engenheiro de produção e administrador de empresas, que compartilhou conosco como as estratégias empresariais. O César tem um blog muito interessante, que é o estrategosfera.blogspot.com.